Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências da Natureza. Boa tarde, galerinha do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Gabi e essa é mais uma aula de Ciências da Natureza. Então, sejam bem-vindos. E para começarmos a aprender, vamos lembrar aquelas 3 palavrinhas importantes para sermos bons cientistas? Vamos ver? Muito bem. Quais são as 3 palavrinhas? Investigação. Nós devemos investigar, ir atrás do conhecimento, fazer as experiências para vermos os resultados e assim nós vamos adquirir conhecimento, né? Pois nós não podemos falar, né, confirmar algo sem termos o conhecimento. Muito bem. Vamos lembrar o que vocês aprenderam lá na aula passada? Então, puxa lá na cabecinha. Nós falamos sobre o quê? Sobre o mosquito Aedes aegypti, que muitos falam, né? O mosquito da dengue. Então, vocês viram que o mosquitinho Aedes aegypti, ele estava rondando o bairro lá da Aninha e do Pedrinho. E o que aconteceu? A Aninha acabou ficando doente. Sabe por quê? Porque o mosquito que estava contaminado acabou picando ela. E ela ficou, né, doentinha. Acabou tendo alguns sintomas. Febre alta, dores no corpo e também falta de apetite. Ela precisou ir até o médico para tomar remédio e ficar curada. Bom, depois disso, a Aninha teve uma grande lição. Ela teve um aprendizado, né? Aprendeu a deixar o quintal de casa e a casa limpinha, né? Para não ter mais foco do mosquito, né? Aedes aegypti. Então, ela aprendeu a cuidar das plantinhas, colocar areia nos pratinhos, a não deixar acumular água parada em objetos como garrafa, pneus, sacolinhas. Aprendeu que deve se cuidar das calhas, da caixa d'água. E depois que ela aprendeu tudo isso, né, ela também começou a ensinar outras pessoas. E você pode fazer o mesmo que a Aninha fez. Aprendeu e pode ensinar as outras pessoas a cuidar do quintal de casa e da sua casa. Muito bem! Lembrou de tudo, não é? Que bom! Então vamos ver quais são os objetivos da nossa aula do dia de hoje. Hoje nós vamos aprender a explicar as principais partes de uma planta e as suas contribuições com o ambiente. Vamos lá então? Muito bem, então vamos com a professora. A professora vai tentar representar para vocês, né, uma planta. Então vamos lá. Então essa figura aqui, ela está representando, né, uma árvore, uma planta, que é um ser vivo. Nós vamos tentar deixar essa plantinha, essa árvore, em pé. Vamos ver o que acontece? Vamos lá. Vou soltar. Olha só o que aconteceu. Ela caiu. Não conseguiu se manter em pé. Por quê? Né? Então, aqui na árvore nós temos, né, em toda a planta nós temos o caule, que vai sustentar. Mas estão faltando algumas coisas aqui, não é? E nós podemos observar que o papel está fraquinho, está maleável, né? Ele não tem condições de sustentar toda a estrutura, olha só, né? Vai ficar caindo. Então, vamos tentar de outra forma. Aqui já não deu certo. Vamos tentar aqui. Então, aqui tem, né, as folhas da árvore, tem o caule. Vamos observar o que vai acontecer. A professora vai soltar. E caiu novamente. E o que aconteceu aqui? Então, a árvore, ela ficou um pouco mais firminha, né? Por causa
da dureza aqui do palito, da madeira. Mas ainda está faltando algo, porque ela não teve, a árvore não teve aonde se fixar para se manter em pé. Então, vamos tentar mais uma vez de outra forma. Agora, a professora vai usar o potinho com terra e vamos tentar colocar para ver. Então, olha só. E agora, vou soltar e, muito bem, o que aconteceu? Ficou em pé. Por que será que a árvore conseguiu ficar em pé agora? Pensa aí. Isso mesmo, porque ela teve aonde se fixar, né? Ela ficou aqui no solo, na terra, e o caule, né, conseguiu ficar ali. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto e a professora vai montar com vocês as partes completas de uma planta, de uma árvore. Então, a primeira parte que a professora vai mostrar é a raiz. Então, vamos lá. A raiz, ela vai servir para fixar, né, a planta na terra e também ela vai servir para que a planta absorva todos os nutrientes que estão ali em volta, né, no solo. Então, ela vai absorver a água, né, tudo que a planta precisa. Depois da raiz, nós temos, a professora só vai mudar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Então, a raiz. Depois nós temos, como que é o nome desse daqui? Muito bem, é o caule. Então, o caule, ele vai ajudar, então, a planta também a ter uma estrutura, né? Ficar ali em pé. Vai dar a firmeza para a planta e da raiz vai trazer os nutrientes para onde? Para as folhas. Então, aqui estão as folhas da planta, da árvore. Então, folha. Você sabia que as folhas, elas fazem parte do processo de respiração da planta? Então, olha só. Observem que cor que tem as folhas das plantas, as folhas da árvore. Qual que é a cor? Verde. Muito bem. Então, a cor verde é graças a um pigmento chamado clorofila. E a clorofila, ela vai ajudar no processo de fotossíntese. E o que é o processo de fotossíntese? É onde a planta vai se alimentar, vai respirar. Então, ela vai precisar, né? A clorofila, que é o pigmento que a professora falou que deixa a plantinha verde, vai ajudar a puxar a luz do sol, os raios do sol para a planta, para que ela possa, né, fazer esse processo de alimentação. Ela também vai precisar do gás carbônico e da água. Então, o gás carbônico é aquele que vem de lá da fumaça, das queimadas, da fumaça que sai dos motores e também da troca gasosa que nós, humanos, fazemos. Então, nós respiramos o oxigênio, que é o ar, né, bom, e nós liberamos o gás carbônico, né, que também a planta vai precisar. Você já ouviu dizer que as plantas, elas contribuem com o meio ambiente? Como que as plantas contribuem? Porque elas pegam esse gás carbônico na hora do processo de alimentação, vai pegar esse gás carbônico, levar para dentro dela, né, produzir o seu alimento e depois ela vai liberar oxigênio, que é, né, o ar puro que nós respiramos. Você deve ter ouvido muito aí nas notícias dos jornais, né, da importância do oxigênio. Né? As pessoas que têm dificuldade para respirar lá nos hospitais, elas precisam do quê? De oxigênio. Muito bem. Então, vimos lá que a planta, ela faz, né, ela produz o seu próprio alimento, né, com a luz do sol, a água
e o gás carbônico. E ela também vai respirar, né? É um ser vivo. Para ser um ser vivo, precisa se alimentar e respirar. Muito bem. E nós não terminamos ainda as partes da planta. Temos mais algumas. Então, depois das folhas, nós vamos ter as flores. Vamos colocar aqui as florzinhas. Então, nós temos nas estações do ano a primavera. É onde, né, as flores aparecem. E depois que aparecem, né, a flor, ela vai dar origem ao fruto. Então, é a flor que vai dar origem ao fruto. E o fruto, ele também tem uma função especial, né? Vamos colocar aqui o fruto. O fruto tem uma função especial também, que é proteger a semente, né? Então, vai proteger a semente. E dali do fruto vai gerar a semente que nós vamos poder produzir outras plantinhas. Só que nem todas as plantas, elas são assim, né, completas com todas essas partes, com raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes, né? Nem todas. Elas podem ser também um pouquinho diferentes. Quando elas têm todas essas partes, nós chamamos de plantas completas. Então, a professora trouxe aqui algumas plantinhas diferentes para mostrar para vocês como que é alguma delas. Então, essa daqui que a professora vai mostrar, vocês já devem ter visto, né? Com certeza a mãe, a tia, a avó, alguém deve ter aí em casa, que são as suculentas, né? Então, como que funciona? A suculenta, quando a professora quer plantar lá na casa dela, ela vai precisar apenas, né, de uma folhinha. Então, essa espécie aqui, né, de suculenta, eu vou colocar uma folhinha e ela vai brotar, vai nascer outra plantinha, ó. Então, ela vai crescendo, crescendo e vai chegar, né, vai ficar grandona, até ela formar um caule e assim a gente pode produzir novas plantinhas, né? Então, ela não é exatamente uma semente, né? A professora usou ali a folha. Temos mais plantinhas aqui. Então, todo o ser vivo, né, precisa nascer, crescer, se desenvolver e reproduzir. Como as plantas são um ser vivo, elas também vão precisar nascer. Então, olha só, a professora vai mostrar aqui a semente, porque ela vai começar da semente. Eu vou mostrar primeiro para vocês o alface. Então, estão vendo essa sementinha aqui, ó? É a mais escurinha. Essa daqui é a semente do alface. Você sabia que o alface tem sementinha? Isso mesmo. Então, a professora plantou aqui, né, o alface e fez essa mudinha aqui. Então, ele começou bem pequenininho, né? Isso aqui faz mais ou menos uns 8, 9 dias, né, que a professora plantou. E ele começou a crescer. Aliás, esse primeiro faz mais, né? Faz umas 2 semanas. Esse daqui é o que a professora plantou, né? Há mais tempo, porque ele cresceu mais, né? Então, tá maior. Ele estava pequenininho e começou a crescer, se desenvolver. E chegou até a fase em que nós fazemos o quê? Vamos consumir, né? Vamos comer. Essa é uma planta que nós comemos as folhas, né? Então, algumas plantas nós nos alimentamos das suas folhas. Mas como que sai a semente do alface, professora? Então, olha só. O alface, ele tem essa partezinha aqui, né? Então, a raiz e aqui como se fosse o caule. Quem produz alface não vai arrancar, para produzir a semente, não vai arrancar com a raiz. Vai arrancar somente as folhas e vai deixar essa parte aqui crescer, do caule. Então, ele vai crescendo, crescendo, crescendo
vai ficando bem alto, vai produzir então as florzinhas e aquela semente que a professora mostrou. Então, da florzinha lá do alface, quando ele crescer, vai surgir a semente, né? E a professora trouxe também essa sementinha aqui, que é a semente do... Opa, se misturaram aqui, ó. Essa sementinha bem pequena, né, redondinha, é semente de rabanete. Diferente do alface, que nós comemos a folha, o rabanete nós comemos a sua raiz. Então, ó, essa mudinha aqui, a professora plantou a semente, né? Então, ela está bem pequenininha. Essa daqui, né, faz mais ou menos uns 7, 8 dias que a professora plantou a sementinha. E o que que aconteceu? Ele foi crescendo, se desenvolvendo, né? Então, estava a semente, depois cresceu a mudinha, foi ficando maior, né? Até chegar à fase, né, que nós vamos poder tirar para nos alimentar. Então, esse é o rabanete, que é a raiz, né, que nós tiramos. Então, ele vai nascer dali da terra. Então, nós tiramos, né, as folhas ficam aqui em cima. E da mesma forma que o alface tem a semente, o rabanete também vai ter. Então, ele vai crescer, vai ter as suas ramificações, né? E aí vão começar a surgir algumas florzinhas. E dentro dessas florzinhas vão ter alguns parecido como se fosse um frutinho, né? Então, a gente vai abrir e dentro dele vai estar a sementinha do rabanete, né? Então, ele nasce, cresce, se desenvolve e depois nós podemos consumir. Muito bem. Então, existem vários tipos de plantas, né? Nós temos lá a couve-flor, que nós comemos a flor, né? E temos a mandioca, que também nós comemos a sua raiz. Muito bem. Mas, para que essas plantas cresçam, se desenvolvam, que nós possamos nos alimentar também dela, elas precisam de alguns elementos importantes. Quais que são eles? Então, a terra, o solo, né? Toda planta ela vai precisar do solo, né, para fixar as suas raízes, para absorver do solo os nutrientes necessários para ela crescer, para poder se alimentar também. A água, né? A água da chuva também é importante para molhar a planta. Aliás, né? A vida no nosso planeta, ela é possível porque nós temos água e todo ser vivo precisa de água. Nós precisamos, os animais precisam, as plantas precisam, né? A plantinha também vai precisar de sol, da luz do sol, né? Vai precisar da chuva, né? Como a professora já mostrou ali, a água. Vai precisar do ar para respirar, né? Vai precisar lá do gás carbônico, que vai ser transformado depois em oxigênio. Muito bem? Aprenderam? Gravaram na cabecinha? Porque agora nós vamos fazer juntos uma atividade. Então, olha só. Toda vez que tiver aula, você vai deixar do seu ladinho um caderno e um lápis, porque a professora sempre vai estar pedindo para vocês. Então, pega o caderninho e o lápis e nós vamos fazer um desenho para fixar tudo isso que a professora falou. Combinado? Então, já pode pegar lá. Pode pegar também o lápis de cor, porque você vai precisar colorir o seu desenho, tá bom? E eu quero ver quem foi que aprendeu de verdade com a professora. Você vai pegar o seu caderno e a professora vai pegar a cartolina, né? Para vocês conseguirem ver o desenho direitinho. Então, vou começar desenhando. Qual que é a primeira parte da planta? É a raiz, né? Então, vou fazer aqui as raízes da planta. Depois da raiz, né? A raiz vai absorver lá os nutrientes do solo, né? Depois da raiz,
nós vamos fazer o caule. Então, pode ser o desenho de uma árvore, pode ser de outra plantinha também, né? Então, aqui está o caule. Depois do caule, nós temos o quê? As folhas. Vamos ter as folhas. Muito bem. E depois das folhas, nós temos o quê? As flores, que elas saem, né? Na maioria das vezes na primavera. E as flores, elas vão dar origem ao quê? Aos frutos. Muito bem. Então, vocês podem desenhar aí várias florzinhas na planta. E a professora vai desenhar aqui o fruto, né? Muito bem. Isso mesmo. Então, essas são as partes da planta. Dentro do fruto, nós sabemos que nós temos a sementinha, né? Que ela vai dar origem a outras plantas, que ela vai, né, reproduzir outras plantinhas. Então, nós vimos também que as folhas, elas vão participar do processo de respiração e produção de alimento, né, com a ajuda lá da clorofila, né? Então, vai acontecer o processo de fotossíntese, que ela vai se alimentar. E para isso, então, ela vai precisar da luz do sol. Muito bem, vai precisar da luz do sol para se alimentar. Ela vai precisar também da água. Então, vou fazer aqui um lago, né? Com alguns peixinhos, só para representar a água. E você vai fazer aí também. E vai precisar do solo, da terra, né? E vai precisar aqui do ar para poder respirar, né? Lembram lá do gás carbônico que tinha as queimadas, né? Os motores dos carros, a transformação gasosa que nós humanos fazemos, né? Então, a professora fez aqui um desenho rápido, mas vocês podem caprichar e fazer um desenho mais bonito e colorido, né? Para estar mostrando aí para sua professora que você aprendeu, tá bom? Então, pode continuar o seu desenho e deixar ele bem bonito, tá? E agora, eu vou propor para vocês uma experiência para vocês fazerem em casa, tá? Então, vocês vão precisar desses materiais aqui. Uma caixa, pode ser uma caixa de sapato que você tem aí na casa. Vai precisar de papelão, né? Então, você vai cortar o papel, pode pedir para um adulto, né? Vai cortar. De um lado, você vai cortar aqui e do outro ao contrário, né? Vai cortar ao contrário, tá? Vai colocar o papel assim dentro da caixa. Aqui o da professora não tá colando, mas o de vocês vai ficar bem melhor, né? Então, ó, sempre os furinhos que vocês fizerem na caixa vai ficar ao contrário. Então, um aqui, o outro ali. Vai plantar um feijão, vai fazer uma mudinha. Então, você vai precisar de um potinho, um pouquinho de terra, e a professora colocou aqui o feijãozinho, né, para ele nascer. Você vai colocar a plantinha dentro da caixa. Vai colocar dentro da caixa, fechar e vai observar durante a semana o que vai acontecer com essa plantinha. Então, estão aqui os materiais, né? Se você precisar de fita para colar a caixa, tesoura com a ajuda do adulto, do feijão e o copinho com a caixa de sapato. Muito bem. Então, vocês vão observar o que vai acontecer com a plantinha e vão anotar aqui. Então, essa é a tarefa, né? Vão fazer um passeio ao redor da sua casa, registrar registre por meio de desenhos os locais que vocês passarem aonde vocês verem que tem focos do mosquito da dengue. Então, vão observar e fazer o desenho aqui no quadro,
E aqui vocês vão anotar a experiência que a professora acabou de explicar. Então, pede para o adulto colocar para vocês a data, né, o dia, e vão desenhar como está se desenvolvendo essa plantinha. Combinado? E na próxima aula a professora vai mostrar o que aconteceu com a plantinha dela, tá bom? Então, vamos ver se nós conseguimos atingir os nossos objetivos? O nosso objetivo seria estudar as partes da planta e as suas funções. Então, nós vimos que as plantas elas têm raiz, caule, folha, flor e o fruto, que vai proteger a semente. A professora fez a pergunta: o que as plantas precisam para crescer e produzir o seu alimento? E, algumas respostas: sol, água, terra, ar. É isso mesmo. De tudo isso, as plantinhas vão precisar, para sobreviver. Então, vão precisar da água, como todo ser vivo precisa. Vai precisar do sol, da luz do sol. Vai precisar do ar. E vai precisar do solo, da terra. Então, nós conseguimos atingir os nossos objetivos de aprendizagem. Eu espero que você tenha aprendido muito nessa aula e que, com certeza, eu estou esperando você fazer a sua experiência em casa. Não esqueça de anotar o que vai acontecer com a sua plantinha, tá bom? E eu espero você aqui na próxima aula. Beijinhos! Vem aí, língua portuguesa. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mayra, professora do primeiro ano de língua portuguesa, alfabetização. Mas vocês, alunos do segundo, terceiro, quarto e quinto ano, também podem acompanhar a aula do primeiro aninho para aprender mais. Lembram, crianças, que essa semana nós estamos trabalhando com a poesia Nome de Gente? Nós aprendemos tantas coisas legais essa semana sobre o nosso nome, o nome das pessoas, as letras do alfabeto, os consoantes e vogais e rimas também. Foram tantas coisas que a gente aprendeu dentro da poesia de Pedro Bandeira, Nome de Gente. Mas hoje nós temos mais coisas para aprender. Vamos acompanhar com a professora os objetivos? Olha, já tem um objetivo ali que já apareceu. Vou clicar nos outros dois lá, olha lá. Produzir junto com a professora uma lista. Identificar vogais e consoantes nas palavras propostas pela professora. E o terceiro objetivo que já estava na tela, perceber a relação entre o som vocálico inicial e a letra inicial das palavras. Hoje nós vamos trabalhar esses três objetivos, crianças, para finalizarmos a nossa semana da aula Nome de Gente, da poesia de Pedro Bandeira. Então vamos ver o que nos aguarda. Olha lá, crianças, quem sabe me dizer o que é isto aqui? Eu acredito que vocês já sabem o que é. É uma agenda de celular, dos contatos do celular. Vocês sabem o que é uma agenda, crianças? Uma agenda é um livro, um documento, um caderninho que a gente anota os nomes das pessoas, os contatos. Aqui nesta agenda do celular, vocês estão vendo na tela, estão os contatos desta pessoa, dono deste telefone, todos que começam com a letra A. Lembrando que na agenda do telefone, ela está em ordem alfabética. Então, as pessoas colocam as pessoas com a letra A, depois com a letra B, com a letra C, com a letra D, os contatos que você tem, certo? Aqui nesta tela, temos pessoas com a letra A. Por exemplo, a Abel, o Ademar, a Adriana, o Adriano, o Anderson. Tem 2 Andersons aqui. 3 Anderson. Olha lá. A pessoa tem 3 contatos do Anderson, 3 telefones diferentes. Ou são 3 Andersons diferentes, certo? Então, a agenda, ela é uma lista de nomes, tá? Também encontramos no celular, também encontramos a agenda física com as letras do alfabeto. E aonde mais será que a gente encontra listas que a gente pode fazer? Lista de compras, isto mesmo, lista de materiais, Quando a gente vai no mercado fazer compra com a mamãe, que agora vocês não podem ir junto ao mercado, Estamos no momento de pandemia, temos que nos cuidar, então as crianças não podem estar frequentando os supermercados. Mas quando a gente puder ir, quando vocês vão com a mamãe no supermercado, a mamãe não faz uma lista de produtos que ela está precisando?
Então, nós vamos falar sobre isso, sobre listas. Vamos ver lá? Nós vamos fazer uma lista de nomes. Depois, nós vamos fazer uma lista de compras de mercado, certo? Aqui a professora trouxe nesse slide uma lista de nomes. Olhem lá os nomes que tem: Regina, Adriano, Mateus, Jorge, Marta e Raí. Na sala de aula de vocês do primeiro ano, como de todas as outras turmas da escola, a professora faz uma lista de chamada por ordem alfabética, começando nos aluninhos que começam com a letra A, terminando nos aluninhos que terminam com a letra Z. Certo, crianças? Hoje nós vamos fazer uma lista de nomes de pessoas que começam com a vogal A. Para isso, vocês vão com a professora lá no quadro que nós vamos escrever esta lista. Vamos para o quadro. Então, crianças, lembram que a professora falou que nós vamos fazer uma lista de nomes com a vogal A? Então, eu quero a ajuda de vocês aqui nesta lista de nomes com a vogal A. Quem pode me falar um nome com a vogal A? Ah, eu escutei alguém dizer Alice. Então, é o primeiro nome que eu vou colocar na minha lista aqui. Alice. A. Li. C. Outro nome com a vogal A, crianças. A professora vai escrever aqui embaixo, um embaixo do outro, tá? Quando acabar minhas linhas aqui, eu vou escrever aqui do ladinho, certo? Ok, então vamos lá. Outro nome com a letrinha A. André. Começa com A também. Ah, mas tem esse som É porque tem a letrinha N no meio. Olha, André. André. Já vai pensando outro nome aí para a professora, com a letrinha A. Haroldo, isto mesmo, vamos escrever o Haroldo aqui embaixo, ó. O R do Haroldo, o Haroldo. Vamos ver se vocês sabem mais algum nome com a letrinha A. Escutei alguém dizer Abigail. Isto mesmo, também começa com a letrinha A. Olha, A, B. Neste caso, o B é mudo, só ele sozinho. Aí nós vamos escrever o G, G, o G e o A para fazer G, I, o I e o L, Abigail. Mais um nominho com a letra A. Adriana, isto mesmo, vamos escrever Adriana. Estão acompanhando com a professora? Na. Olhe lá, letrinha A, Adriana. Olhe quantos nomes a gente já escreveu. 5? 1, 2, 3, 4, 5. O caderninho da professora acabou, mas eu vou escrever outros nominhos da lista aqui do ladinho. Vocês podem escrever um embaixo do outro, mas também pode fazer aqui do lado. Também é uma lista, certo, crianças? Vamos escrever um outro nominho aqui do lado com a letrinha A. Antônio, muito bem. Lembrando que esta palavra Antônio, este A no começo, tem esse som do por causa da letrinha N aqui no meio. Antônio. Outro nome com a letrinha A. A gente já escreveu Alice, a gente já escreveu André, já escrevemos Haroldo, Abigail, Adriana, Antônio.
Outro nominho com a letra A. Ana. Ana. Vamos escrever Ana, então, já que vocês me falaram Ana. Ana. Nossa, professora, mas o A não tem som do A aí no nome da Ana. Este Azinho tem um som nasalado. Sai do narizinho, mas é a letrinha A que eu escrevo no nome. Ana. Outro nominho com a letra A. Ajuda a professora lá. Aristeu, isto mesmo. Olha, é outro nome com A. Aristeu. Tem mais algum nome com a letra A? Vamos ver se vocês sabem mais algum, crianças. Adriano, isto mesmo. Tem a Adriana, tem o Adriano. Adriano. E mais um para a gente terminar a nossa lista. Escutei alguém dizer Amanda. Isto mesmo, Amanda. Vamos escrever o nome dela também. Amanda. Olha quantos nomes próprios a gente escreveu na nossa lista. Vamos acompanhar a leitura com a professora? Alice, André, Haroldo, Abigail, Adriana, Antônio, Ana, Aristeu, Adriano, Amanda. Todos esses nomes começam com a letrinha A. Muito bem, crianças. Agora nós vamos voltar lá na nossa mesa para a gente continuar as nossas atividades. Então, crianças, vocês lembram que a professora falou que tinha uma lista de compras que a gente faz no mercado? Olhem lá na tela essa lista de compras que a professora vai ler para vocês, certo? Arroz, abacate, nabo, iogurte, pão, queijo, requeijão, sabonete, ovo, macarrão, espaguete e uva. Esses são os produtos que nós compramos no mercado e a professora colocou eles aqui na mesa. Estão vendo as tarjetas aqui das palavrinhas? Olhem, a professora colocou aqui na mesa. A uva, o ovo, o nabo, pão, arroz, abacate, iogurte, espaguete, queijo, requeijão, sabonete e o macarrão. Todos esses produtos nós compramos no mercado hoje. E agora nós precisamos separar esses produtos. Nos produtos que começam com as vogais. Vocês lembram quais eram as vogais? A, E, I, O, U. Vocês estão vendo esse cartaz que a professora fez aqui? Que tem as vogais? Olhem lá. A, E, I, O, U. Desses produtos que a professora colocou na nossa lista, nós vamos procurar os que começam com A, E, I, O, U. E vamos colocar no nosso cartaz da lista de produtos que começam com vogal. Ajuda a professora agora a achar aí onde que começam com vogal. Vamos ver? Não vamos colocar na ordem das vogais, certo, crianças? O importante não é colocar na ordem alfabética, mas é identificar a vogal que inicia a palavra. Esta palavrinha aqui, uva, começa com alguma dessas vogais? Isto começa com a vogal U, então nós vamos colocar ela aqui na nossa lista de produtos, uva. Vamos procurar outra? Esta daqui, ovo, começa com vogal? Começa com a vogal O, então nós também vamos colocar ela na nossa lista. Então nós já temos a uva e o ovo. E esta palavrinha aqui, nabo, começa com vogal? Não, então esta a gente não vai colocar. E esta aqui, pão, começa com vogal? Olha a primeira letrinha, pão.
Não começa com vogal. Não vamos colocar. E a próxima, arroz. Começa com vogal? Sim, começa com a vogal A. Então, nós vamos colocar aqui o arroz. Certo, crianças? Vamos ver a próxima aqui embaixo, a próxima palavrinha. Abacate. Começa com vogal? Sim, começa com a vogal A. Abacate. Então, nós vamos colocar ela aqui na nossa lista. Vamos ver se tem mais alguma palavrinha que começa com vogal para a nossa lista das vogais? Iogurte. Começa? Começa com a letrinha I. Muito bem, vamos colocar no nosso cartaz. Vamos procurar para ver se tem mais alguma palavrinha que começa com vogal. Espaguete. Começa com vogal, crianças? Começa com a vogal E. Vamos colocar na nossa lista aqui. Certo, crianças? Agora vamos ler a nossa lista de produtos que começam com vogal. Uva, ovo, arroz, abacate, iogurte, espaguete. Essas palavrinhas todas começam com vogais. Certo, crianças? E agora aqui do ladinho sobrou essas outras palavrinhas aqui. Se elas não começam com vogais, com que letrinha elas começam? Isso mesmo, crianças, com consoantes. Quem sabe me dizer qual é o nome desta consoante aqui que a professora está mostrando na tarjeta para vocês? Esta daqui. Da palavra macarrão. Qual que é a consoante inicial? M. E desta palavrinha aqui embaixo, nabo, qual é a consoante inicial? N. Isto mesmo. E desta outra palavrinha, pão, qual é a consoante inicial? P. Muito bem. Próxima palavrinha, queijo, consoante inicial? Q. Requeijão, consoante inicial? R. E a última palavrinha, sabonete, consoante inicial? S. Muito bem, crianças, parabéns, vocês conseguiram identificar a lista das vogais e as consoantes que ficaram numa lista separada. Agora vamos ver o que nos aguarda a nossa aula? Olha que legal, vamos traçar letras com palitos e barbantes. A gente já fez letras com massinha, com barbante. Hoje nós vamos fazer com palitos. A professora vai tirar esse material daqui, que a gente fez a lista agora, para a gente poder fazer as letrinhas. Certo, crianças? Então, vamos colocar esse material todo para cá. Olha aqui meus palitos, as consoantes que a professora trouxe para vocês. Hoje nós vamos fazer essas consoantes aqui. N. Certo? N. Estava de ponta cabeça para vocês, né, crianças? A professora Mayra estava colocando de ponta cabeça. P. Q. A consoante R e a consoante S. São essas consoantes que nós vamos traçar aqui com os palitos e os barbantes. Ui! Nossa, voou os palitos da Prof. Mayra. Faz mal, depois a professora recolhe. Não tem problema. Vamos continuar, crianças? Então, a primeira consoante que nós vamos fazer é a consoante N. Vamos fazer só com palitos, mas antes de fazermos com palitos, vamos fazer o traçado da consoante N, certo? De baixo para cima, sobe palitinho, desce palitinho, sobe palitinho. Este palitinho é inclinado, quase parecido com a letrinha M, certo, crianças? Então, agora nós vamos fazer com palito. Vamos ver se a gente consegue. Vamos precisar de um palitinho reto. Precisamos de um inclinado. Isto. E este aqui, certo? Agora nós precisamos de um outro aqui. Olha lá. Fizemos a letrinha N no palito?
crianças, ou não? Sim, fizemos a letrinha N no palito. Podemos até dar uma melhoradinha assim, para ele ficar mais bonitinho. Olha lá a letrinha N. Certo, crianças? Isto mesmo. Agora nós vamos fazer a consoante P. Vamos puxar o N para cá pro ladinho. Vamos fazer o P. A consoante P. Primeiro movimento dela. Desce o palitinho, faz a barriguinha. Parecido com o B. O B tem duas barriguinhas, o P tem uma barriguinha. Desce o palitinho, faz a barriguinha. Para essa, nós vamos precisar de palito e barbante. Então, o palitinho que desce. E agora vamos precisar de um barbante para fazer a barriguinha. A professora Mayra vai cortar aqui um pedacinho do barbante para não fazer uma barriguinha muito grande da letrinha P. Olha lá. Viram? Que legal, né, crianças? A letrinha P feita com barbante e palito. Vocês também podem fazer aí na casa de vocês com lápis de cor, né? Se vocês não têm os palitinhos, pode fazer com lápis de cor. Agora vamos fazer o quê? Olhem lá o movimento do quê? É igual a letrinha O. Fecha a voltinha, faz um círculo, certo? E um risquinho, um palitinho. Esse nós vamos precisar usar só barbante, porque não tem como fazer com o palito. Então, nós vamos fazer com o barbante. O prof vai recortar o barbante aqui de novo. Vamos fazer um círculo com o barbante. Olhem lá se está ficando bonitinho. Parecido com a letra O, né, crianças? E um barbante menorzinho para a gente fazer a perninha do Q. Olhem lá. Está parecido? Está, né, crianças? Vocês também podem fazer na casa de vocês com fio que a mãe tenha, com lã, com barbante, com os palitinhos, com palito de dente, com palitinho de sorvete. Agora nós vamos fazer o R. O R nós vamos precisar de barbante e palito. Vamos fazer primeiro o movimento. Palitinho desce, faz a barriguinha igual o do P e desce a perninha, certo? Então, vamos fazer com palito e o barbante. Vamos cortar um barbante aqui para fazer a barriguinha. Eu gosto muito de brincar de fazer letrinhas assim, porque a gente aprende bastante fazendo letrinha de palito e barbante e de massinha também. Agora nós precisamos fazer uma perninha. Para isso nós vamos usar um palitinho, mas a prof. Mayra vai cortar o palito aqui para não ficar uma perna do R muito comprida. Olha lá. A letrinha R. Que legal, né, crianças? E o S? Como será que a gente vai fazer a letrinha S? Será que a gente vai fazer com palito ou vamos fazer com barbante? Vamos fazer com barbante, mas antes vamos fazer o movimento da letra S. Começa na pontinha aqui, é o carrinho de corrida que vai passar pela pista. Vai fazer uma pista sinuosa, tá? Movimentinho como se fosse do rabinho da cobra. Olha lá, faz a ondinha e sobe. Essa é a letrinha S. Certo, criança? Faz o movimentinho do S. É assim que vocês vão escrever no caderno. Agora vamos fazer com barbante. E não vamos cortar o barbante. A professora só vai deixar menor, mas a gente não vai precisar ficar cortando ele para fazer a letrinha S. Vamos fazer a parte de cima do S, essa parte aqui. A voltinha da ondinha. E a outra ondinha. Olha que fácil que ficou, crianças! Nós fizemos as consoantes, que legal! Vamos lembrar quais são elas que a gente fez? O N, olhem aqui com a prof, o N na consoante e no palito, o P no palito e no barbante que vocês fizeram, o Q só com barbante, o R palitos e barbante e o S com barbante. Muito bem, crianças.
Agora que vocês já fizeram isso, essas letrinhas com a prof, nós vamos precisar escrever elas no quadro que nem a gente fez da outra vez. Então, crianças, lembram que a gente fez a lista aqui? Agora a professora vai precisar apagar para a gente poder registrar as consoantes que nós fizemos lá na mesa. Que vocês vão ter que me ajudar a lembrar quais são. Vamos apagar aqui o nosso quadro. Claro que nós não vamos usar todo o quadro, né? Nós vamos usar uma linha só, mas a gente já vai deixar apagadinho para não fazer confusão na cabeça de vocês. Olha aí. Agora vamos lembrar, quais foram as consoantes que nós fizemos lá na mesa? N. Põe o dedinho lá na linha do caderno. Vamos fazer o N. Sobe o palitinho, desce e sobe. Tracinho. Depois do N, o P do pato. Isso mesmo, do pato, da peneira, do Paulo. Palitinho e barriguinha. Próxima consoante que nós fizemos? O Q. Isso mesmo. Não esquece a perninha do Q aqui, o rabinho que a gente fala da letrinha Q. Próximo palitinho, próxima letrinha R. Um palitinho, uma barriguinha e uma perninha. E a última, a S, a letrinha S. Muito bem, crianças. E vocês podem registrar no caderno de vocês essas consoantes. Lembrando, crianças, que nós estamos registrando o traçado da consoante, tá? Não precisa estar na ordem do alfabeto. Combinado? Façam o traçado lá no caderninho de vocês. Agora nós vamos terminar a nossa aula, voltando lá para a tela, para ver o que a gente tem para finalizar. Então, crianças, vamos retomar os objetivos. Já tem um objetivo que apareceu aqui, né? Que a professora falou lá no começo, que foi teimoso, apareceu antes, né? Mas vamos ver então os outros dois já, e a professora lê todos juntos. Vamos ver se a gente conseguiu concluir. Produzir junto com a professora uma lista. Fizemos a lista, criança? Fizemos, dos nomes das pessoas com a letra A. Identificar vogais e consoantes nas palavras propostas pela professora. Identificamos, lá na lista dos produtos de compra. Perceber a relação entre o som vocálico inicial e a letra inicial das palavras. Também percebemos isso na hora que nós estávamos fazendo a lista dos produtos de mercado. E também fizemos o traçado das consoantes, né, com palitos e barbantes. A nossa aula foi bem legal. Mas sempre tem, no final da aula da professora Mayra, tarefa. Olha lá a tarefinha, crianças. Hoje vimos na aula as consoantes. Agora chegou a sua vez de identificá-las. Pinte de azul as consoantes nas palavras. Então, aqui está o quadro que tem só as consoantes, tá? E na tarefinha de vocês vai aparecer esses animaizinhos, esses objetos aqui com a palavrinha. Vocês vão pintar somente as consoantes. Certo, crianças? Terminou de fazer a atividade, vai entregar na escola que vocês estudam. Crianças, obrigado por vocês estarem acompanhando a professora Mayra durante essa semana e eu aguardo vocês nas próximas aulas. Um beijo e tchau, tchau! Hello everyone, how are you? Como é que vocês estão, crianças? Tudo bem? I'm fine, thanks. Eu estou muito bem, obrigada. Mais uma vez estamos aqui para um momento super especial no Vem Aprender, para a gente conhecer algumas coisas da língua inglesa. Vamos acompanhar a professora? Hoje eu trouxe uma história, e essa história, crianças, vocês já conhecem, mas não em inglês. A prof vai contar essa história em inglês para vocês. E para acontecer isso, eu preciso que vocês observem as gravuras com muita atenção, porque as gravuras nos ajudam a identificar os significados da história, ok? Lembram lá na poesia, quando a professora falou para vocês, se vocês iam observando as palavras e observando as gravuras? Aqui é a mesma coisa. Vocês vão observar as gravuras e ouvir a história, e vão relacionar uma com a outra, as palavras com a história, e vão conseguir encontrar os significados. Vamos lá, então? Three Little Pigs. Olha só essa gravura. 1, 2, 3. 1, 2, 3 pigs. Olha que bonitinho. 3 pigs.
3 porquinhos. E ali atrás, gente, olha só, o lobo mau, a Big Bad Wolf. Isso mesmo, crianças. Então eu vou contar a história dos 3 porquinhos para vocês. Vamos lá? Ai, desculpe, voltei a tela. Isso. 3 porquinhos, né? Então vamos lá. 3 little pigs live in a forest. Os 3 porquinhos. Eu não vou traduzir não, tá? Eu vou continuar lendo, depois a gente vai conversando. 3 little pigs live in a forest. One little pig lived in a straw house. Um dia aconteceu que alguém bateu na porta. Toque, toque, toque. E o porquinho perguntou: Who is it? Aí a pessoa que estava do outro lado respondeu assim: I am a little princess. Please open the door. I am hungry. Aí o porquinho pensou e já respondeu: No, go away. Aí aquela pessoinha que estava lá do outro lado pensou e ficou muito bravo. Ó. The big bad wolf is very angry. I am a big bad wolf and I will ruff and puff and I will blow it. E assoprou, e assoprou, e a casinha do porquinho caiu. Aí, esse porquinho foi para um outro lugar. The little pig run, run and run. E stay with your brother in a woods house. Agora os 2 porquinhos ficaram aqui, ó, na woods house. Num belo dia, toque, 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 os 2 porquinhos se olharam e já perguntaram: Who is it? Aí quem estava do outro lado da porta respondeu: I am a bailarine. Please open the door. I am hungry. Os 2 porquinhos se olharam. Ah, no, go away. E the big bad wolf is very angry. Very, very. I am a big bad wolf and I will ruff and puff and I will blow it. E soprou. Soprou novamente. E a casinha de madeira caiu. Então, 2 little pigs run, run, run. They go with your brother in a bricks house. It is a strong house. Agora os 3 porquinhos estavam morando nessa strong house, uma casa bem mais forte. E the big bad wolf continuava insistindo. Toque, toque, toque. Os 3 porquinhos se olharam e perguntaram: Who is it? Aí o big bad wolf respondeu: I am a sheep. Bad. Please open the door. Bad. I am hungry. Bad. Aí os 3 porquinhos se olharam. No, go away. Aí o lobo mau pensou: vou assoprar. E assoprou, assoprou de novo, mas a casinha era muito forte, né? E não aconteceu absolutamente nada. A casinha continuava firme. Aí o lobo mau teve uma ideia. I have an idea. I'm going to climb the chimney. And the little pigs prepare a big cauldron. Aí quando o lobo mau desceu pela chaminé, oh no, I burned my tail. And
Three little pigs are very, very happy. Crianças, que história mais legal, não é mesmo? Vocês já conheciam, é claro, mas em inglês ficou bem legal, não ficou? Ficou diferente, a prof foi contando e vocês foram observando as gravuras, conseguiram compreender? Tenho certeza que sim. É claro que durante a história eu também falei um pouquinho em português, porque são muitas informações para vocês se apropriarem agora, nesse momento, só em inglês. Então, por isso eu fui intermediando, né? E colocando um pouquinho do português. Mas eu tenho certeza que vocês adoraram essa história. Crianças, e nós temos muita coisa para aprender com ela, sabiam? Vamos lá, acompanhe com a prof. Oh, não, desculpe. I'm sorry. Quem eram os personagens da história? Então, se vocês acompanharam a professora, vocês ouviram a história, vocês vão saber me dizer quem eram os personagens da história. Ah, estou ouvindo os 3 porquinhos. Ótimo, it's very good. Mas eu quero em inglês, in English. Yes. Como que eu digo 3 porquinhos em inglês? 3 little pigs. Ok? 3 little pigs. 3 porquinhos. Tem mais um personagem nessa história que é muito importante. Isso mesmo, o lobo mau. Mas em português, e como é que eu digo lobo mau em inglês? Big Bad Wolf. Perceberam, crianças, que para eu falar 3 porquinhos, eu precisei de 3 palavras, né? E para falar lobo mau, que em português são 2 palavras, no inglês eu também precisei de 3 palavras. Porque no inglês acontece essa diferença, né? Na hora que você vai escrever alguma coisa, você precisa de uma outra palavra para fazer referência ao diminutivo. No caso aqui, ó, 3 little pigs, tá? E lá no português a gente usa 3 porquinhos, né? Então, para fazer o diminutivo, eu precisei da palavra little. Olha que coisa maravilhosa! Devagar vocês vão aprender muito mais, crianças. Vamos lá. Big Bad Wolf. 3 palavras também para falar, né? Ok. Onde aconteceu a história? Muito bem, na floresta. But I need in English. Eu preciso em inglês. Vocês sabem como é que eu digo na floresta em inglês? Pensem aí comigo. In the forest. E aqui tem uma dica bem legal, porque a palavra forest é parecida com a palavra floresta, ou pelo menos lembra um pouquinho, não é mesmo? Então, na floresta, in the forest. E eram lá que viviam os 3 porquinhos, não é mesmo? E os 3 porquinhos viviam cada um numa casa. E cada casa era de um tipo diferente de construção. Vamos lá. Como era a casa do primeiro porquinho? Vocês lembram? Ah, era uma casa de palha. E como é que eu falo casa de palha? Straw house. Muito bem. A straw house. Uma casa de palha. E como era a casa do segundo porquinho? Que era um pouquinho mais resistente que a do primeiro porquinho. Ah, era uma casa de madeira. E como é que eu falo madeira em inglês? Casa de madeira. It's very good. Wood house. Wood é madeira. E house, vocês viram que já apareceu 2 vezes a palavrinha house? Isso mesmo, a palavrinha house é a casa, é o nosso lar. Então, Woods house é o nosso lar, é a casa do porquinho de madeira, né? Casa de madeira. E a última casa dos porquinhos, onde eles ficaram, que era uma casa forte, uma casa strong, como que ela era? Isso, era uma casa de tijolos, de material, né? Que a gente utiliza muito essa expressão aqui no Brasil. É uma casa, uma bricks house, uma casa de tijolos. E ela é uma casa forte, a strong house. Porque o lobo mau assoprou e nada da casa cair, não é mesmo? Então os 3 porquinhos ficaram seguros lá dentro. Ok, it's very good. E o que aconteceu com o lobo mau? Vocês sabem me dizer como é que ele ficou depois que ele caiu naquele caldeirão cheio de água fervendo? Hã? Claro, ele se queimou, coitadinho. Eu fiquei com um pouquinho de dó dele, sim. Como é que ele se queimou?
com a água quente que estava dentro do caldeirão. Desculpe, misturei do cauldron, ok? Cauldron. A prof vai falando rápido e acaba confundindo. Mais uma vez, então, como é que eu digo que ele estava com o rabo queimado, né? O que ele queimou seu rabo? He burned his tail. Tail é o rabo do animal, tá? A cauda do animal. Ok, então aqui vocês estão percebendo que o lobo mau se deu mal mesmo, não é mesmo? E como os 3 porquinhos ficaram? Eles ficaram very, very happy. Muito felizes, isso mesmo. Viu como vocês conseguem? Viu como vocês conseguem assimilar as palavras através das gravuras? Ok. E a prof trouxe aqui algumas expressões, porque vocês estão percebendo que na aula, na nossa história, o lobo mau tinha alguma expressão que poderia ser de alegria, de tristeza, né? Até os porquinhos também ficaram alegres e ficaram tristes, então em alguns momentos da história. E nós também, no dia a dia, a gente tem situações em que nós ficamos alegres ou ficamos tristes. Então, a prof trouxe para vocês aqui algumas expressões. Quando eu estou sorrindo, eu estou alegre, eu estou feliz, eu digo que eu estou happy. I am happy in English, ok? E aqui, como é que essa expressão? Quem que ficou desse jeito lá na história? O lobo mau. E o lobo mau, quando ele estava desse jeito, é porque ele estava muito zangado, isso mesmo. Em inglês, zangado quer dizer angry. E é assim que nós pronunciamos, angry, ok? Será que durante a história que eu contei para vocês, alguém chegou a dormir? Porque se você chegou a dormir, você estava sleeping. Yes. Mas tinha um personagem nessa história que estava muito faminto. Como é que eu digo faminto em inglês? Hungry. Ok, it's very good. Vocês conseguiram perceber quantas palavras vocês aprenderam hoje? Vamos repetir comigo? Sobre as expressões? Happy. Ok. Hungry. Isso mesmo. Sleeping. It's okay. And hungry. It's very good. Vocês são muito feras, crianças. Ok? Então, a nossa aula vai chegando ao final e eu agradeço muito pela presença de vocês, por vocês estarem acompanhando as nossas aulas, aprendendo um pouco mais do vocabulário em inglês. E espero que vocês fiquem em casa, se cuidem, ok? E se precisarem, usem máscara. Um beijo no coração de todos e até a próxima aula. Next class.